Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai aprender a gerenciar Docker Images e os principais comandos. Então, bora pro vídeo. Até aqui a gente conheceu Docker Images, né? O comando Docker Images, vimos porque ele lista as container images que estão disponíveis na minha máquina. Também vimos que dentro do registry existem repositórios e diversas tags para a mesma Docker Image. Também conhecemos o Docker Pull. O Docker Pull ele é executado toda vez que a gente executa um Docker Run. De forma transparente, quando eu executo um Docker Run, a imagem é procurada nessa máquina. Se não for encontrada, então ele faz um pull e depois inicializa o container. E existe ainda o Docker Search, que procura por Docker Images. Vou procurar aqui por MySQL, por exemplo. E aí ele vai listar para mim as Docker Images do MySQL. Se eu colocar assim, ele vai trazer todas as Docker Images do MySQL, inclusive as não oficiais. Vamos teclar Enter. E aqui está toda a lista. Aqui estão duas Docker Images marcadas como oficiais. Existem algumas que são certificadas. Eu poderia fazer o mesmo para Java, qualquer tecnologia, Node, Python, enfim, qualquer Docker Image que eu queira usar. Se você for usar, escolha uma oficial. No caso, a gente tem a do MySQL e do MariaDB, que é um fork do MySQL. No fim, eles são compatíveis entre si, pelo menos por um momento, né? Pelo menos até a Oracle se distanciar muito no MySQL, mas por enquanto são compatíveis. Isso é equivalente a virmos aqui no Docker Hub e pesquisarmos, por exemplo, por MySQL. Ele vai mostrar a listagem para mim aqui, ó. Eu tenho a do MySQL oficial, temos o do MariaDB, que também é oficial, essa Percona, que eu não conheço, e temos os usuários verificados. E se eu quisesse ter certeza de que eu não vou pegar nenhuma Docker Image que pode me colocar em risco, que existe alguma vulnerabilidade de segurança. Para fazer isso, pessoal, eu posso usar filtros, Docker Search, MySQL, e aqui eu passo --filter, espaço, is-official, igual true. Ok, aí ele só mostrou as duas oficiais, MySQL e MariaDB. Então tem essa possibilidade também. Por que é tão importante usarmos as Docker Images oficiais? Porque da mesma forma que qualquer software pode ter algum exploit, pode ter algum vírus, pode ter alguma tecnologia além do principal, está lá para explorar alguma vulnerabilidade sua. E aqui a gente tem um artigo mostrando como eles usaram Docker Images ou Container Images para minerar criptomoedas. Então esse é só um dos exemplos. Aí ele detalha as consequências, os tipos de problemas que isso causa. Aqui é a mesma coisa, falando sobre criptomoedas também. Eu vou deixar esses artigos para vocês, se quiserem dar uma olhada. Aqui a gente tem um vídeo também, eu vou deixar esse vídeo para vocês também. Ele fala exatamente dos problemas de hacking em containers, na verdade de crackers em container images. Mesma coisa, mesmo artigo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Você não pode sair usando qualquer container que você vê, beleza? O search, na verdade, ele vai além disso, né? Aqui estão as informações das imagens oficiais. Vou colar aqui um link para a gente ver mais sobre o search, beleza? E aqui está o parâmetro que eu expliquei para vocês. O filter pode ser abreviado para "-f". E aqui tem diferentes exemplos de como você pode usar o search. Aqui tem um artigo sobre as imagens oficiais. Vou deixar isso para vocês também darem uma olhada. O Docker Hub, que é bem simples, você pode usar aqui para pesquisar qualquer imagem que você quiser. Então a gente conheceu o Docker Image, Docker Pull, aprendemos a executar containers a partir de uma Docker Image. Vimos que quando tem local, ele sobe o container a partir da Docker Image local, quando não tem, ele baixa primeiro. Além disso, pessoal, a gente pode usar o Docker History. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Docker Pull aqui, Docker Pull no MariaDB, Enter, e aí a gente vai ver mais algumas informações
sobre essa imagem, que é usado justamente para você ver o passo a passo, como ela foi construída e tudo mais. Vamos aguardar, eu vou acelerar o vídeo assim que concluir o retorno. Beleza, terminou de baixar aqui o MariaDB. Vou dar um clear, vamos dar um Docker Images, que vocês estão cansados de saber como é que funciona. Beleza, e aqui está a imagem do MariaDB. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ver a história dessa Docker Image. Para isso basta dar um Docker Image, não Docker Images, espaço History, espaço, e aí eu posso passar o ID ou posso passar o nome da Docker Image. E aqui tem o passo a passo, o que ele fez. Ó. Primeira camada, ele adicionou um arquivo, depois ele imprimiu alguma coisa, enfim, todos os passos que ele executou nessa imagem. E aqui por último tem a exposição na porta 3306, o comando que ele executou, que é a última instrução depois que o container sobe. Então aqui você consegue ver como é estruturada a sua Docker Image. Também, é claro, você pode pegar o Dockerfile e estudar ele também. Só que esse cara vai além, porque ele pega inclusive a Base Image. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode inspecionar uma Docker Image. Para isso, basta usar o Docker Image Inspect, passando o ID ou o nome também. E aqui ele traz todos os detalhes da Docker Image, que ele tem as tags do repositório, latest, o hash dela para poder comparar e ver se é válido mesmo, as configurações, enfim, as variáveis de ambiente, a versão do MariaDB, enfim, volumes que ele tem, autores, configurações de ambiente, como ele é montado na sua máquina e aqui as camadas, enfim, todos os detalhes da sua Container Image. Beleza, eu já conheci o History, já conheci o Inspect, vou dar um clear aqui e já vou mostrar para vocês outro comando que é o Remove. Docker Image Remove. Dessa maneira aqui eu consigo remover a imagem, mas eu não vou usar esse comando. Eu vou usar um outro comando que faz a mesma coisa, que é mais antigo no Docker. Basicamente é Docker RMI e ele apaga para mim a imagem. Os dois são compatíveis entre si, os dois têm o mesmo propósito. Todos eles excluem uma Docker Image. A gente vai excluir agora a Docker Image do MariaDB. Enter. E ele deletou ela. Se eu der novamente um Docker Images, eu só tenho a minha Docker Image, porque a outra foi removida. Se por acaso eu tentasse remover e desse alguma falha, eu poderia apendar aqui um "-f", tanto no RMI quanto com o Image Remove. Com os dois eu poderia fazer a mesma coisa. Então eu poderia fazer isso aqui, ó, "-f" também, e aí ele ia forçar. Se eu tentei remover, deu algum erro, confiro, algum dos meus containers é importante e está usando essa imagem? Sim, tem e é importante, então não posso remover. Sim, tem, mas não é importante, então posso forçar e remover. Beleza? Então, com isso a gente encerra a parte de Docker Images. O principal que você precisa saber, a gente já foi aprendendo ao longo das aulas, mas o principal que você precisa saber são esses comandos aqui. E agora, na próxima aula, a gente vai aprender a gerenciar containers, os Docker Containers. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima aula.